Do ponto de vista da metafísica terrestre, o resgate tem o sentido da recuperação da memória perdida, ancestral, aquilo que em função do tal do acidente. Portanto, aí é um conceito que está circunstanciado a esse episódio terrestre. Agora, se você falar do ponto de vista mais amplo, né, o resgate do ser dentro do seu processo de manifestação, eu diria o seguinte, que o resgate consiste justamente em você sair de uma manifestação pontual para uma manifestação consciencial, né, total. Toda a evolução de uma criatura leva continuamente a estados de percepção cada vez mais total. Ele se ausenta de um ponto específico e passa a ser uma consciência que abraça a realidade e tem dela uma percepção também integral. Todos os indivíduos, à medida que avançam, lá pelos níveis, por exemplo, angélicos, quando os humanos fizeram essa curva aqui, já estão voltando e entram nessa faixa aqui, os seus níveis de consciência já tomam praticamente todo o seu passado e o resto de futuro que ainda lhe resta. Agora, olha que coisa interessante. Quando as criaturas estão chegando aqui, toda a sua linha existencial está se fechando também. Né? Como um balão, exatamente como um balão de ar. Né? O balão, à medida que a consciência vai expansando, o balão também vai secando, secando, secando e volta para o centro. É a mônada recolhendo sobre ela mesma a sua existência inteira, para depois recolocá-la no processo, numa outra onda evolucional. Podemos repetir uma existência inteira. Podemos. Os universos têm muitos pulsos, né? Isso aí é uma coisa complicada, nem vamos entrar agora nisso, né? Senão embanana. É um capítulo complicado das ondas evolucionais. Bom, eu vou apagar isso aqui, para a gente poder falar de um outro conceito, outra ideia, que outras fitas já trouxeram também, mas que é vital para nós introduzirmos o nosso tema de hoje. Veja lá, eu vou reproduzir aqui a mônada humana. Uma representação simbólica, simplificada. Esse ponto central corresponde ao chakra cardíaco, é o iona ligado ao chakra cardíaco. Esse aqui é o básico, esse aqui é o coronário, né? Vamos colocar aqui, coronário, básico, e esses daqui, esse aqui é o cardíaco no centro, né? Podemos pintá-lo de vermelho. E esses outros se espalham pelos outros 4 chakras que faltam, né? Esse aqui pode ser o laríngeo, aliás, o frontal. Esse aqui, o laríngeo. Esse aqui, o umbilical. Esse aqui, o esplênico. Plexo. Agora, preste bem atenção que, para um monte de gente nova que não acompanhou aquele trabalho sobre a estrutura da formação dos reinos, pode ter alguma dificuldade aqui. Mas preste bem atenção. Se vocês verificarem bem, uma mônada humana contém todos os outros reinos. Tirando um de cima aqui, por exemplo, tem 6, como no reino animal. Tiramos 2, como as plantas. Tirando 3 deles, nós temos os corpos celestes. Tiramos 4, nós temos os trídeos. Tirando 5, nós temos os átomos. Tirando 6, nós temos o espaço. Todos esses ionas já passaram por todos os outros reinos. Eles só entram na composição de uma mônada humana depois que cada um deles passou pela experiência total. Esse aqui um dia já foi mônada de um espaço, esse iona aqui. Outra vez ele já veio associado com outro, formando um parzinho, portanto ele já foi também, já integrou a mônada, quer dizer, o espírito de um átomo.
Ele também já passou pela experiência de vir agregado em 3. Ele, portanto, já fez parte de uma mônada de um trídio. Voltou lá em cima do sistema, reentrou e vem com a capacidade de aglutinação já em 4. Já foi, portanto, corpos celestes. Por isso que a criatura humana é a fórmula do próprio universo, é a própria semente de universo. Ela contém, em nível de sua essência, a informação relativa à totalidade, ao universo inteiro. Se pudéssemos destruir toda a criação, mas deixássemos uma criatura humana, nós teríamos como resgatar tudo de novo. Temos a história de tudo. Nós temos a fórmula e a energia necessária para dar origem a um sistema inteiro, da mesma forma que uma semente pode dar origem a uma macieira completa, com maçãs, com semente de maçãs. Ok? Muito bem. Veja bem, instalada essa estrutura que está representada aqui dessa maneira, antes, precisamos dizer o seguinte: é humana toda criatura cuja essência tem 7 íonas polarizados. Esses íonas podem ter vários tipos de organização. Se vocês estão falando de criaturas humanas abissais, você vai encontrar os íonas organizados assim: 3, 4, 5, 6, 7. É humano? É. Agora, é um humano bastante simples. A sua mônada tem uma cadeia ionádica aberta, linear. É um abissal. Se, no entanto, ele tem, por exemplo, uma cadeia ionádica assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É humano? É. Por quê? Porque tem 7 íonas na sua essência. É tão complexo quanto esse aqui? Não é. Mas é mais do que esse daqui? É. Por quê? Porque tem aqui uma cadeia fechada. Quando isso ocorre, a criatura humana deixa de ser um abissal e passa a ser um intra, um djina. Aqueles greys, aquela turminha toda meio esquisita, tem suas centelhas assim. Isto é, parte dos íonas estão ainda em cadeia aberta. Outra parte já está em cadeia fechada. E esse triângulo aqui não desmancha mais. É a parte individualizada do ser. Mais adiante, na evolução do reino, vocês vão encontrar uma situação em que já tem assim, ó. 4, 5, 6, 7. Olha que surpresa interessante. Um íona internaliza, fica prisioneiro dentro de um sistema. Esse daqui entrou no tronco central do reino humano. Começa a cadeia evolucional como arquetipal. Então nós temos aqui abissais, djinas e aqui arquetipais. Ok? Claro que um dia fecha-se a cadeia inteira. Esses íonas ainda solitários aqui, eles vão integrar a cadeia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aquele que está prisioneiro lá dentro. Todos conectados. Né? Esse desenho aqui. Muito bem. Vai acontecer um dia, à medida que essa criatura evolui, avança, ele vai internalizar 2 íonas. Você vai tirar um daqui dessa cadeia e nós vamos ter aqui dentro mais um internalizado. Depois internaliza 3, depois internaliza 4, que é o máximo. Aí ele está nos píncaros aqui da evolução. Internalizou 4 íonas. E há uma internalização dentro de uma internalização. Então, você chega a uma situação que você tem uma mônada humana, que você tem um triângulo, com um íona interno, 4. E tudo isso aí dentro de um grande triângulo. Hã? Isso aí é a representação geométrica simplificada da centelha de um anjo, isto é, de um angélico, uma criatura humana que avançou, subiu, se desenvolveu, internalizou uma cadeia e internalizou dentro dessa cadeia um íona. É a mais complexa formulação de uma criatura humana. Esse aqui já não precisa mais, no momento que ele internalizou, foi internalizando esse sistema, ele foi perdendo a necessidade de encarnar na matéria, depois de viver também no mundo áurico, foi perdendo a necessidade de descer às profundezas, né? Fica apenas lá em cima. Ele só fica, na verdade, esses 3 íonas aqui de fora, vinculam ele àqueles 3 níveis superiores que estavam no desenho aqui de cima.
O plano crístico, o búdico e o intuicional superior, e só. Ele só se manifesta nesse nível. Como ele está nos 3 de cima, o chamado ternário superior, ele é dito um humano angélico. Já é, inclusive, um andrógeno. Já se fundiu com sua contraparte completamente. Ok? Então, mas eu vou trabalhar com esse esqueminha. Diga. Não, um avatar pode estar nesse nível aqui também. Avatar é uma coisa relativa. Se você fala de um avatar planetário, de um avatar galáctico, você está falando de criaturas de níveis muito diferentes. Né? Avatar quer dizer enviado. Ok? Bom, olha só. Agora veja bem. Como é que essa fórmula aqui se desenvolve? Nada há no universo a não ser íonas organizados. Se examinarmos o nosso corpo, ele é formado de espaço, ele é formado de átomos, espaço físico, átomos físicos, trídeos manifestados no físico. Nós temos também corpos celestes, vegetais e animais em nós. Não diretamente, mas indiretamente. Como isso é feito? Gente, lembre-se daquilo que eu falei, que esses íonas já passaram por todas as outras experiências. Ok? Veja agora o que a gente chama de espelhamento ionádico. Esses dois aqui, por exemplo, eles vão desdobrando imagens de si mesmo, formando espécie de pares espelhados que se espelham. Esses dois aqui se espelham, esses dois se espelham, vai abrindo, como se fosse uma caixinha de surpresa. E esse processo de multiplicação de imagens ocorre com os íonas isoladamente, quer dizer, isoladamente cada um vai se espelhando, se espelhando, se espelhando, se espelhando, se espelha, vai formando uma cadeia de unidades. Os pares também se espelham, os de 3 também estão espelhando em 3, 3, 3, 3, os 4, de 4 em 4 também estão fazendo a mesma coisa. Todos esses íonas espelhados, imagens dessa centelha aqui, através de espelhamento caleidoscópio, é como se você pegasse esse desenhozinho aqui, jogasse dentro de um caleidoscópio repleto de milhares de espelhinhos e começa a rodar. Você vai obter imagens incríveis e todos eles se multiplicando ao infinito. Todos esses falsos íonas, isto é, essas imagens de íonas, têm uma propriedade muito interessante. Eu vou desenhar aqui, deixa eu ver um cantinho, para vocês compreenderem. Se o íona é assim, ó, eu vou representar com volume, né? Uma bolinha de ping-pong cheia. A imagem que ele gera é uma coisa assim, ó. É uma bandinha. Né? É como se fosse um meio íona, uma cuia. Né? Ou seja, quando os íonas começam esse processo de espelhamento, eles não se multiplicam inteiro, formam uma espécie de uma banheirinha, uma cabacinha assim. Com que finalidade? Esses sistemas aqui, eles vão atrair, eu vou mudar a cor, íonas reais, que vão encaixar aqui dentro, como por exemplo, aqui ele capturou, através dessa imagem aqui, ele capturou um íon isolado, ele capturou espaço. Eu não ocupo espaço? Eu só ocupo espaço porque o meu espelhamento monádico tem um monte de cuiazinhas isoladas assim, em decorrência da multiplicação de cada um dos íonas e das suas imagens, que vão capturando íonas livres, e por isso eu ocupo espaço. Como é que eu atraio átomos? Por que tem átomos prisioneiros da minha estrutura? Porque a centelha está multiplicando parezinhos, formando duas cuiazinhas assim. Atrai átomo para preencher aqueles vazios. É dessa maneira que essa centelha chama para si, de cada nível, todos os elementos para compor os seus veículos de manifestação. Gente, nós não somos nada, se te apertar, não temos nada, porque isso aí é buraquinho vazio que se projeta numa imagem, captura um outro vazio, e essa agregação tudo dá uma coisa
Sólida. Hã? Hã? É uma... Eu prefiro, vamos dizer, você pode chamar de uma prisão eletromagnética. É um atrator. Agora, ela atrai formando redemoinhos. Isso aí eu nem queria entrar, gente. Funde a cabeça. Olha só, cada um... Espelhamento é melhor para entender. Cada um desses negócios aqui está emitindo padrões de onda. Aonde... Hã? Onde várias ondas se conformam, né, várias estão passando por um ponto específico, formam um nódulo. Aquele nódulo forma como se fosse um redemoinho. É isso que captura. Tá? É isso que eu estou chamando de cuia. Veja bem, quando você tem num lago qualquer uma estrutura em movimento, etc., emitindo vários tipos de onda, há muitos lugarzinhos onde o encontro de diversas ondas formam pontos neutros, onde se você joga uma coisa, aquela coisa fica balançando ali, mas não vai para lugar nenhum, porque uma onda empurra, outra puxa, quer dizer, há pontos onde a somatória dos campos formam um ponto, um ponto estacionário. Ali é um ponto de captura, de atração. Qualquer átomo, vamos dizer, qualquer íon que cai ali, fica prisioneiro daquela estrutura. Enquanto persistir o padrão de emissão, né, tudo está sendo atraído e segurado por aquele tipo de coisa. Ok? Quem tem imaginação já deve ter sacado uma coisa. Isso aqui é a maneira como nos manifestamos. A gente atrai átomos, atraímos espaço, atraímos átomos, trídeos, atraímos elementos da energética dos planetas, dos vegetais e dos animais. Precisamos de tudo isso. Se não tivermos isso, não nos manifestamos fisicamente. Né? Agora, veja só. Os primeiros níveis de desdobramento vão atrair espaço, por exemplo, aqui no caso, esse desdobramento aqui, de um por um. Ele está atraindo o primeiro nível de espaço, chamado espaço crístico. De matéria crística, vamos dizer assim. Depois, à medida que esse espelhamento vai indo, vai se desdobrando, ele começa a atrair espaço da dimensão mais densa. Vai atraindo, portanto, espaço búdico. E continua o processo de desdobramento. O que é isso? Nós estamos construindo a nossa realidade nos diversos planos, descendo até chegar na matéria. Um dia nós estamos, e nossos corpos só se formam, e ele vai aonde a gente vai, onde a gente toma a decisão de ir, ele vai junto, não é porque as pernas estão levando tudo, não é, porque a centelha está mantendo tudo coeso, atrator. Quando a criatura se ausenta do corpo, ele se desmancha, ele entra no processo de putrefação, é desmanchado e tal, perde a coesão, porque o elemento atrator, que gera essas baciazinhas de atração, sai dali. Ele só vai ficar com a matéria etérica, que ele perde logo depois, com a matéria astral. Ele mantém o corpo astral coeso. Tanto é que é lá que ele vai ser trabalhado, etc. e tal. Depois ele começa novamente a expandir sua rede, que vai atrair matéria etérica e, por fim, matéria física novamente. Senão, não há coesão no físico.